E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sei que eu tô sumido há muito tempo, mas eu tô aqui de volta. Me desculpem por esse atraso nos vídeos e o sumiço, né? Claro. Tá tudo bem por aqui, espero que com vocês também esteja tudo bem, beleza? E eu vim trazer aqui pra vocês uma novidade, que é esse reloginho aqui, que já tá até no meu braço. Então, cara, esse daqui é um Z-Blaze GTS 3. É um reloginho muito legal e que me surpreendeu. Então eu quero contar isso aqui pra vocês porque eu acho que dá pra economizar uma grana bem legal utilizando esse carinha aqui e talvez até algumas outras variações dele também. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Abrir a caixa dele, né? Claro, eu já abri aqui, mas vou mostrar pra vocês direitinho como é que ele vem e todas as funcionalidades que tem nesse relógio. Então vamos lá, que tem bastante coisa legal nesse vídeo. Bom, como vocês viram, a embalagem dele é bem simplesinha, né? Não tem basicamente nada. Só vem o relógio, o cabo de carregamento e o manualzinho dele aqui, que tem todas as informações. É bem básico, né? Mas tem todas as informações. Eu até esqueci de mostrar, mas ele vem com isso aqui pregado na tela. Isso aqui é indicando o aplicativo dele, que é o da Fit App. Ele tem tanto aí para Play Store quanto App Store, né? Para iPhone. E é isso, é bem básico mesmo, bem simples. Mas pelo preço dele a gente não pode esperar tanta coisa a mais também, né? Já é um reloginho que cumpre até bastante pelo que custa. A pulseira dele é de silicone. Não é um silicone tão maleável. Ele não se ajusta tanto ao braço. Na verdade ele é até bem duro. Ele é bem resistente, não tem nenhum problema quanto à durabilidade. Pelo menos eu creio, né? Porque, cara, ele é muito resistente mesmo. Ele é muito duro. Tá fazendo muita força. E realmente não nem se mexe. Quanto à tela dele, é uma tela de 2.03 polegadas, então é uma tela bem grande mesmo. Meu braço é fino e relativamente pequeno, né, mas preenche bem e dá pra ter uma noção mais ou menos do tamanho. Em comparação ao Apple Watch, eu acho que ele seria parecido com o de 44 ou 45 milímetros, talvez até mais. E é bem legal porque a tela dele é infinita, né, ou pelo menos quase. Então ela vem até aqui em cima. A tela dele é praticamente borda infinita, diferente de alguns outros relógios que tem uma borda bem grossa, né? E acaba não ficando com um visual tão legal, fica parecendo um relógio bem antigo. Aqui atrás ele tem o sensor dele e também a parte magnética, né, para o carregamento, que são esses dois pontinhos aqui. Ele vem até com a gravação aqui, indicando o modelo dele, né, o Z-Blaze GTS 3, aonde foi fabricado. E também que ele é um relógio fitness, né, para marcações de parâmetros de saúde e coisas do tipo. Continuando aqui nessa parte de baixo, tem um clipezinho aqui que dá para remover a pulseira dele. Eu prefiro deixar essa daqui mesmo, acho que combina com ele e o estilo. É um estilo um pouco mais esportivo, né? Mas aí também você pode estar comprando outras aí no AliExpress ou na Shopee, sei lá. Tem bastante opção para ele e é um padrão bem fácil de achar dessa pulseira. Desse lado aqui, esses dois furinhos são os microfones e esse botão aqui é o botão de ação do próprio relógio. Então aqui você acende e apaga a tela, né?
porém ele não acende com cliques, né? Um botão, clicando na tela. Desse outro lado você tem o alto-falante dele, e é até um ponto que eu não gostei muito, porque às vezes você tá conectado no Bluetooth com ele, né, pra passar as informações do celular pro relógio e vice-versa. E ele solta um som muito alto, cara. Às vezes ele conecta e fica saindo som aqui pelo próprio relógio, ao invés de sair no fone ou no celular mesmo. Pelo menos aconteceu isso comigo, né? Não sei se nos Androids acontece, mas comigo aconteceu isso. Essa parte aqui da pulseira dele é de plástico. É um plástico que parece ter uma qualidade boa, mas ainda assim é plástico, né? Vindo aqui pro menu dele, a gente pode aqui puxar para cima e a gente vai ter acesso a algumas informações, como a bateria dele, que na verdade não te dá um parâmetro muito bem do que tá acontecendo na bateria, de quanto tem ela, né? Mas dá para ter uma noção, pelo menos, caso você não esteja conectado no celular ou não queira pegar o celular. Aqui a gente pode controlar o brilho e, por incrível que pareça, essa tela tá com brilho mínimo. Então se eu coloco o brilho no máximo, cara, fica impossível de usar. É muito brilho, não sei nem pra que eles colocaram tanta coisa assim, porque nesse tempo que eu tô usando eu só usei ela no mínimo mesmo, já supre tranquilo pro que eu preciso, até mesmo durante o dia aí no sol, dá pra ver tranquilo. Aqui você tem o modo noturno, então se você ativar ele, ele vai cortar algumas funções pra não te perturbar. Aqui você tem o modo de economia de energia, aqui você pode conectar cartões. Eu não cheguei a usar essa função, mas acredito que ela deva funcionar bem. Então, provavelmente você encosta, né, o cartão no lugar, o relógio, né, desculpa, e ele vai passar, né, vai funcionar normal como qualquer outro NFC. Aqui você tem para ligações, para receber chamadas, e aqui as configurações dele. Você tem várias funções aqui nele, tanto nessa parte de exibição, então você pode controlar tudo da tela dele, e também uma das principais funções, que é o tipo do menu que vai aparecer para você selecionar os aplicativos. Então você tem esse daqui, que eu acho que é o que todo mundo prefere, né? É o mais interativo e mais fácil de ver os aplicativos. Você também tem outros modos, né? De seleção de caixa, de níveis, então você vai rolando para cima e para baixo. E o plano também, que é mais parecido com o de alguns celulares. Também tem um de lista, acredito que esse aqui seja o pior de todos, mas a parte boa dele é que você consegue ver exatamente o que você está selecionando, né? Porque vai aparecer o nome do que você está vendo aqui. Então talvez até que seja legalzinho, mas eu particularmente prefiro esse daqui, né? O estilo colmeia, acho que é assim que se chama. Pra mim é mais interativo e mais legal. Aproveitando e já vindo aqui nesse menu, a gente tem todos os aplicativos e funções que o relógio tem. E, cara, não são poucas, são muitas mesmo, principalmente para um relógio desse custo. E as principais funções são mais voltadas para a saúde. Então aqui a gente tem medição de batimentos, a gente tem a medição de sono, a gente tem os esportes também. Então aqui você pode escolher entre uma variação bem grande de esportes. Mas só lembrando que esse modelo ele não tem GPS, então você tem que estar com o celular por perto, principalmente se for um esporte tipo uma corrida, uma caminhada ou algo assim que seja com bastante movimento. Temos também a função aqui de oxímetro. Só lembrando, tá, pessoal, que isso aqui não substitui nenhum aparelho de saúde. Isso aqui é mais para você ter um comparativo, né, entre vários dias e você criar uma rotina de medição com esses aplicativos. Mas que a gente não sabe quanto a precisão de cada sensor desse, né? Então, não substitui nenhum exame nem nada do tipo, tá? Não se iludam com esses relógios. É mais para você ter um parâmetro comparativo aí ao longo dos dias. Bom, e também tem muitas outras funções aqui que talvez até não interesse tanto a gente, mas você tem aí despertador, né, relógio, você tem como receber chamadas por ele, no caso, atender as chamadas, né? Você pode controlar músicas por ele e também fazer algumas outras cronometragens ou coisas do tipo aqui pelo próprio relógio. Esse menu ele é acessável deslizando para a esquerda 2 vezes. Então, se você desliza apenas uma vez,
você vai ter acesso a esse pequeno menuzinho aqui, que tem algumas informações e que são até configuráveis. Mas particularmente eu não gosto de usar ele porque ele é muito pequeno e, tá vendo? Ele até buga aqui com o dedo. Um dos pontos negativos dele é até esse touchscreen, que às vezes quando você tá apenas deslizando aqui pelo menu, ele acaba clicando em alguma função, tipo o que aconteceu agora. E na verdade ele até voltou pro menu. Então, é um dos pontos negativos, mas vai depender aí também do seu uso, né? Se você acessa muito isso aqui para utilizar, talvez você se incomode bastante. Tá vendo? Toda hora ele tá clicando em algum aplicativo diferente e eu nem tô tirando meu dedo da tela. Eu tô sempre deixando fixo e mesmo assim acontece. Então vai depender aí do seu uso. Eu acredito que não incomode muito, pelo menos pra mim não incomoda. E deslizando para baixo, a gente tem acesso às mensagens e notificações. Isso aqui é um ponto bem legal dele, eu gostei muito da forma que ele nos apresenta a notificação. Não tá dando aqui pra mostrar pra vocês porque não tem nenhuma, né? Mas ele aparece uma notificação bem grande, então quando você entra no WhatsApp ou e-mail que chega aqui pra você, você tem a visualização completa dele. Infelizmente você não consegue responder por aqui. Nenhuma das notificações você consegue responder, nem mensagem de WhatsApp, nem e-mail, nem nada do tipo. Mas é bem legal porque você já consegue ter uma visualização prévia com bastante detalhe. Diferente de alguns outros relógios que você não consegue ver isso. Até mesmo é o exemplo do Apple Watch. Se você clica para ver a mensagem, você vai ter a visualização total dela, mas daí na hora que você sair ela já some. E aqui não, ela não some, você tem que apertar em excluir para ela sumir. Então é um ponto legal, eu gostei desse detalhe deles. Deslizando para a direita você tem acesso ao cartão e também dá para configurar outras opções para aparecer aqui. Bom, aqui com o relógio conectado no aplicativo da Fit, né, que você consegue encontrar em qualquer loja aí de aplicativos, tanto do iOS quanto do Android. Aqui nessa tela principal ele te dá um resumo do seu dia, então te dá o contador de passos, como é que foi sua noite, né, caso você durma com o relógio. Também te dá a frequência cardíaca durante o dia. E esse ritmo cardíaco, na verdade, é a mesma coisa desse daqui de cima, da frequência cardíaca, porém, aqui no ritmo cardíaco é para você medir manualmente. Então você clica aqui e entra e ele vai fazer a medição. Aqui seria da sua pressão, então segue o mesmo princípio desse ritmo cardíaco. Quando você clica aqui ele vai medir. Oxigênio no sangue é a mesma coisa. E o nível de estresse. Eu não sei se é muito confiável essas métricas aqui não, tá? Mas de qualquer forma é bem legal você ter essa opção, né? De fazer essa medição e talvez até brincar um pouquinho com isso aí. Você também pode colocar seu peso aqui. Então tem algumas funçõezinhas bem legais. É até melhor do que alguns aplicativos de outras marcas de relógio, né? Nessa segunda aba você tem registros aqui de aulas. Então, cara, é bem legal para quem gosta de estar se exercitando, estar em movimento. Tem bastante coisa aqui para você estar fazendo, bastante exercício. Então, para quem está no projetinho, é bem legal. Nessa terceira aba aqui é que você tem mais acesso às configurações do relógio. Então, você tem acesso à bateria ali de forma mais assertiva, né? Você consegue ver exatamente quanto que está a porcentagem da bateria. E, falando nesse ponto, a bateria dele costuma durar aí 3 dias comigo. De uso contínuo, tá? É 24 horas, dia e noite com relógio. Ele durou 3 dias. Então acredito aí que se você for usar só durante o dia, às vezes até tirar durante algum período do dia, cara, vai durar aí 6 a 10 dias tranquilo, usando todas as funções que tem direito aí. Se você for um cara mais tranquilo ainda, que não utiliza muito, é mais ali pra estar no braço, ver as horas, cara, pode colocar aí que ele vai durar 15 dias tranquilo na sua mão. Aqui você tem os mostradores do relógio. Esse aqui é outro ponto negativo, que você só pode colocar uma watch face diferente, né? Pelo menos eu não consegui trocar e colocar todas personalizadas, foi apenas essa. E aqui você tem uma galeria com todas as watch faces disponíveis, então é bastante opção. Tanta opção que o celular tá até travando aqui. E você tem muita opção para colocar, basta você clicar em cada uma e fazer o download. Ponto negativo, como eu mencionei, é só que você não consegue colocar mais de uma ao mesmo tempo aqui, né? Mais de uma personalizada.
mas você pode editar um e criar uma do zero. Então isso é um ponto bem legal que a maioria dos relógios não deixa fazer isso. Porque você tem acesso às notificações, então você pode sair aí bloqueando os aplicativos que você não quer, até mesmo para não ficar vibrando e acendendo o relógio toda hora. Esse localizar dispositivo é bem legal porque às vezes você pode ter perdido o relógio, né, aí dentro de casa ou, sei lá, dentro da mochila e acaba não achando, e ao clicar nesse botão ele vai emitir um sinal e daí vai ficar mais fácil, né, para você encontrar. Temos aqui também os alarmes que você pode configurar tanto pelo relógio quanto aqui pelo celular. Esse obturador é para você tirar fotos. O cartão eletrônico, como eu já tinha mencionado, é para você poder pagar pelo relógio, né? Então você configura aqui seu cartão para conseguir fazer esse pagamento. Aqui você tem os contatos favoritos que você pode estar ajustando para ficar mais fácil de fazer uma ligação pelo próprio relógio. Aqui em outros a gente tem configurações um pouco mais específicas do relógio. Então você tem um tipo de horas, métricas que a gente usa, bloqueio da tela e coisas do tipo. E aqui nessa última aba da direita, a gente tem algumas configurações mais pessoais, né, de perfil, seus objetivos no relógio para ele traçar algumas metas, para você dar uma olhada na sua saúde. E também tem o Strava aqui, né, um aplicativo de exercícios, então você pode fazer as medições do seu exercício aqui e já exportar diretamente para o Strava. É uma função bem legal. Bom, e para deixar registrado, esse está sendo o preço dele hoje, tá saindo por menos de R$ 65 já com o imposto incluso. Então, cara, eu acho que é acessível para a grande maioria das pessoas, é um relógio bem barato e eu acredito que ele tenha uma durabilidade muito boa. Vamos testar aí para ver se realmente tem, mas é isso, é um preço que eu julgo ser bem baixo aí pelo que ele entrega. Eu acho que ele tá entregando bastante funções, né, tanto de dia a dia quanto para você estar se exercitando. Ele até te dá algumas ajudas ali com algumas aulas no aplicativo. Então, acho que vale super a pena, pelo menos você testar um relógio desse tipo. Talvez aí até melhor do que algumas opções mais caras, né? Voltando aqui num ponto negativo rapidinho que eu lembrei, a qualidade da tela dele talvez deixe um pouco a desejar na quantidade de pixels. Ela fica meio serrilhadazinha aqui nas pontas, ó, nessa watch face que eu tô usando até dá pra ver um pouco. Então, querendo ou não, é um custo bem baixo para um relógio e talvez ele deixe a desejar em alguns pontos. Mas nada que dê para incomodar muito, principalmente pelo valor muito baixo que a gente está comprando ele. E é isso, se vocês quiserem o link eu vou deixar aqui na descrição. O vídeo foi esse, eu agradeço demais por você ter ficado até aqui. E é isso, vamos voltar aí com tudo, que vai ter bastante coisa legal e bastante vídeo pra gente ver bastante coisa. Então já se inscreve aí para não perder nenhum momento dessa jornada. E é isso, muito obrigado e até a próxima.